Essa aula vai ser sobre tromboelastometria, vai ser uma aula relativamente curta. Eu quero começar falando um pouquinho sobre o modelo teórico de hemostasia que se aplica hoje em dia, que não é o modelo da cascata mais, porque eu acho que tem tudo a ver com os testes que a gente vai falar agora, tá? Aí vamos falar na sequência dos testes viscoelásticos de função do coágulo, que são o TEG, o tromboelastograma e o ROTEM, e uma revisão breve da literatura sobre o que a gente tem sobre esses testes, né? Como a gente deve usá-los, o que a gente tem de evidência. Sobre o modelo teórico da hemostasia, né? Tudo começa com a iniciação da coagulação. Esse modelo ele trata do que acontece em vivo, que é o que se reflete nos pacientes, né? Não é um modelo que vai tentar explicar o que acontece in vitro. Tá? E ele é baseado no fato de que as coisas acontecem em superfícies celulares, elas não acontecem majoritariamente no plasma, como se os fatores de coagulação fossem os responsáveis flutuando, né, no plasma sanguíneo. Tudo começa quando a gente tem uma exposição de alguma substância que não deveria estar no sangue, né? Geralmente são componentes da lâmina basal, como o fator tecidual, que é o principal deles. Aqui nessa imagem a gente consegue ver um capilarzinho, uma célula passando no meio, tá? E em volta com corante que marca fator tecidual, a gente pode ver que o fator tecidual ele fica completamente restrito à lâmina basal. A gente não tem nada desse fator ali depois do endotélio. Então o endotélio serve como uma barreira que priva todo o conteúdo do plasma, tudo que está dentro do sangue, de tocar nessas substâncias. Caso essa substância entre em contato com o sangue, a gente começa a ter então a exposição desses fatores aos fatores de coagulação. Tá? A primeira coisa que a gente vai ter vai ser uma série de reações envolvendo o fator 7 ativado, que vai levar, pela exposição ao fator tecidual, a ativação de fator 10. E esse fator 10 ele vai ter como função primordial produzir trombina. A trombina ela vai ser o mestre de toda a hemostasia que a gente vai ter a partir daí. E mais uma vez, esse processo vai todo acontecer na superfície das células. Isso aqui vai estar acontecendo na superfície das células subendoteliais. Tá? Então a gente vai ter a exposição dos fatores e o fator 10A vai produzir trombina nessa localização. Aqui a gente vai ter o ponto onde alguns anticoagulantes vão acabar tendo seu efeito, né? Rivaroxabana, apixabana, edoxabana, betrixabana, são todos os possíveis anticoagulantes que vão afetar o fator 10A, por isso que eles têm esse XA no nome. A heparina ela também vai ter algum efeito aqui, tá? Mas ela vai ter um efeito na própria trombina, não vai ser nenhum fator de coagulação. O próximo passo é ter uma formação de um plug plaquetário. Tá? O primeiro passo dessa formação de plug vai ser pela adesão. As plaquetas que estão passando no fluxo sanguíneo, elas vão acabar rolando por cima dessas células subendoteliais e vão entrar em contato com colágeno, com proteínas da lâmina basal, com fator tecidual, o que quer que seja, e a partir daí elas vão se ligar a essas estruturas e ficar retidas nessa região. Então a gente vai começar a ter adesões de plaquetas nessa região, uma atrás da outra. As plaquetas, então, a partir do fibrinogênio que a gente vai ter nessa região que já vai estar no plasma, né? E da trombina que está lá, elas vão começar uma se ligar à outra. Um dos pontos principais de ancoragem vai ser, entre plaqueta e plaqueta, né? Vai ser a partir do fibrinogênio. O fibrinogênio ele vai ligar uma plaqueta a outra através do receptor GP2B, da glicoproteína 2B, 3A. Essa ligação entre plaqueta e plaqueta, que vai ser auxiliada pela própria trombina e vai acabar gerando trombina também, tá? Ela vai ser importante para que uma plaqueta se grude na outra. E aí a gente vai ter essa fase de agregação e aqui com a gastrate vai fazer seu papel de anticoagulação. Ele vai ser um ligante da glicoproteína 2B3A e vai impedir que o fibrinogênio se ligue ali e faça com que uma plaqueta se ligue a outra. Na sequência, as plaquetas que já estão ali
em contato com umas com a outra, em cima dessa abertura, né, do endotélio, elas vão ser ativadas. E vão ser ativadas pela trombina, que já foi produzida em pequena quantidade ali naquela região, e entre uma plaqueta e outra, mas também pelo fator de von Willebrand, por serotonina, por colágeno, por tromboxana 2, por adenosina de fosfato. Isso tudo todas essas moléculas vão fazer com que as plaquetas transmitam um sinal interno e vão ter a sua ativação propriamente dita, né? Elas vão degranular mais substâncias, que vão ser essas mesmas substâncias que vão ativar plaquetas, vai degranular serotonina, tromboxano, adenosina de fosfato, por aí vai fazer com que ela mude de fenótipo, ela passe a ficar mais especulada, deixe de ser redondinha como ela é, e que ela exponha fosfolipídios negativos, que vão ser responsáveis por ligar fatores de coagulação a eles. Aqui a gente vai ter o AS inibindo a produção de tromboxana 2 e o clopidogrel inibindo a liberação de adenosina de fosfato. Isso tudo vai fazer com que uma plaqueta que está aderida à outra, elas acabem não se ativando. Então, corta essa cascata de ativação de uma plaqueta sobre a outra. É isso que acontece com a plaqueta. A gente tem uma plaqueta normal, quiescente, que ela é redondinha, tem uma superfície de contato menor, e quando ela se ativa, ela fica bem pedunculada, tem vários podócitos, então ela aumenta a superfície de contato e pode interagir com a plaqueta com outra muito mais fácil. Beleza, formou o plug plaquetário, a gente vai ter amplificação, tá? Nesse ponto é onde a gente começa a fazer a preparação da produção em massa de fibrina. Aqui a gente vai ter uma plaqueta com a outra, uma do lado da outra. A gente vai ter um espaço virtual entre uma plaqueta e outra, elas vão estar ligadas, por fator de von Willebrand, o que é que seja, mas principalmente pelo fator de von Willebrand. Tá? E aí, a partir da trombina que está produzida naquela região, que foi produzida inicialmente, a gente vai começar a ativar fator 8A e fator 5A. E aí a gente vai ter mais mais ativação de plaqueta e mais produção de trombina. Então a gente vai ficar num loop de produção de ativação de fator 8A e fator 5A. E aí a gente entra finalmente no loop final, que a ideia é produzir mais e mais trombinas, né? A gente vai produzir mais trombina e ativar fator 11, que vai fazer um loop eterno, produção de mais trombina e por aí vai. Então é a fase de propagação, é a fase final, quando a gente vai ter a propagação desse coágulo. A gente vai ficar produzindo fator 8A, fator 5A, as plaquetas vão ficar se ativando, vão produzir cada vez mais fibrina a partir dessa trombina que está sendo criada, e a gente vai ter esse loop aí, teoricamente, infinito, que vai ser contrabalanceado pelas medidas contrabalanceadoras. Que é a fibrinólise e essa medida contrabalanceadoras, né? A gente vai ter, no geral, assim, de maneira superficial, plasminogênio virando plasmina e a plasmina fazendo com que a fibrina seja degradada. Então, essa toda é o processo de formação de coágulo quando a gente tem o evento acontecendo dentro do paciente. Tá? E tudo isso pode ser visto nesta imagem, que é uma imagem de um teste viscoelástico de função de coágulo. Pode ser tanto o TEG quanto o ROTEM. Tá? Eu vou falar sobre isso aqui, mas eu queria que vocês vissem que aqui nessa imagem a gente consegue ver todas essas fases, exatamente o que eu falei, e consegue medi-las para entender o que está acontecendo. Mas já voltamos nela para explicar exatamente o que é cada parte. Só antes disso, eu queria falar o que é esses testes viscoelásticos, né? Nada mais é do que um copinho, uma cubeta com amostra de sangue que vai coagular ali dentro. Ela tem um pino, vocês podem ver aqui, que vai estar dentro dessa cubeta. Ela tem uma angulação que varia de 4 a menos 4,75 graus, que faz com que esse pino rotacione. E esse pino ele vai incidir nele uma luz, um laser, que vai ser refletido de volta por um detector. E o que isso faz, né? Quanto mais o pino roda, tá? Mais fácil essa luz vai ser jogada no detector. E quanto menos ele rodar, porque vai ter mais viscosidade dentro dessa cubeta, quanto mais difícil for, maior vai ser, né? Maior vai ser a dificuldade e maior vai ser a amplitude que a gente vai ter nesse detector. Vai ser detectada maior vai ser a amplitude que a gente vai ter de detecção desse laser. Tá?
Então, o que a gente vai ter aqui é basicamente isso. Um pino que vai girar e quanto mais difícil for, maior vai ser a amplitude da onda que a gente vai fazer lá. E é isso que a gente tem aqui. A gente tem inicialmente um pino que roda livre e ele vai ter uma amplitude muito pequena porque ele vai ter a máxima liberdade para girar e refletir esse laser. Tá? Com o passar do tempo, o coágulo vai acontecendo, a gente vai tendo a formação desse coágulo, a viscosidade vai aumentando, a firmeza dele vai aumentando e a gente vai tendo o aumento da dificuldade desse pino rodar, até que chega uma firmeza máxima e ela vai caindo ao longo do tempo. E como é que a gente pode ver, né, aí as fases? Vou chegar nesse ponto, mas antes eu quero só falar de algumas nomenclaturas desse gráfico, né? Que esse gráfico é o resultado que a gente vai ter do exame que a gente vai fazer. Aqui a gente vai ter tanto a nomenclatura do tag quanto a do Rotem. Tá? O que vai ser diferenciar um do outro? Basicamente nada. Um, o copo roda e o pino fica parado, e o outro, o pino roda e o copo fica parado. Tá? Eu vou usar a partir de agora a nomenclatura do Rotem, porque eu acho que assim, apesar dos resultados serem mais ou menos iguais no outro, no Rotem a gente tem mais ferramentas para utilizar, mais reagentes. É o que o pessoal usa lá em São Paulo com mais frequência, então vou acabar falando mais do Rotem. Mas saiba que o Rotem e tag eles têm termos muito parecidos. A maior parte deles são comparáveis, né, um com o outro, alguns outros não. Mas se você entender um, você consegue entender basicamente o outro. Tá? Esse tempo aqui inicial entre o 0 T0 e o começo, né, dessa amplitude, quando ele começa a subir, ele vai a 2 milímetros, que é onde está ali rosinha, é o que a gente chama de CT, né, que é o tempo de trombo, né, clotting time. É o tempo que vai durar desde o início do ensaio até subir 2 milímetros. Tá? Esse tempo ele vai estar muito relacionado com a ativação dos fatores de coagulação, que a gente não vai ter exatamente a formação de um trombo ali, a gente não vai ter muita mudança de densidade no meio, porque a gente está tendo só a fase inicial, né? A fase de iniciação desse trombo. A segunda parte, que é esse rosinha propriamente dito, é o CFT, né? Que é o tempo de formação do trombo. É o tempo que vai variar de 2 milímetros até 20 milímetros. Esse é o tempo que eles chamam de tempo de formação de coágulo, de trombo. Tá? A partir daí, a gente vai ter um crescimento até um teto máximo, que vai ser a máxima firmeza desse trombo, que vai ser o MCF, e depois daí você pode dividir em quanto tempo você quiser. Você pode pegar tempo até 30% de lise, tempo de até 15% de lise, tempo de 98% de lise. Vai depender do método que você está utilizando ou do estudo que você vai estar fazendo. Mas a partir daí você vai analisar a queda dessa firmeza que vai estar relacionada com a fibrinose. E outra medida interessante que tem é o ângulo, né, que forma do começo do CFT até o final dele, é o ângulo alfa, que tem relação também com a velocidade com que esse trombo está sendo formado. Então a gente vai ter aqui essas fases. Em primeiro, a iniciação, que vai ser a parte onde a gente vai ter só os fatores de coagulação agindo. Segunda fase, a amplificação, que é quando a gente começa a ter a adesão das plaquetas, e as plaquetas começam a produzir trombina uma perto da outra. A propagação do coágulo, que a gente vai ter a produção maciça de fibrina. E, por fim, a fibrinólise. Então, a gente consegue avaliar cada uma dessas e entender onde é que estão os problemas de cada uma delas. Aqui tem alguns diferentes resultados, né, que a gente tem a partir de um exame desse. E aqui a gente, acho que só de bater o olho, a partir dessa explicação, acho que já dá para entender como a gente consegue identificar os problemas em cada uma dessas doenças. Né? O primeiro ali é o normal. A gente tem um CT pequeno, tá? A gente tem uma expansão rápida, um ângulo alfa maior, uma expansão rápida, e tem a máxima firmeza atingida ali em torno de 60, quase 60 milímetros, e ela se mantém durante um bom tempo. Isso é um trombo saudável, formado no tempo adequado, com os constituintes adequados. Na segunda, ali na B, a gente tem um CT de tamanho normal, então quer dizer que a iniciação está funcionando bem, mas a gente já tem ali um CFT já mais alongado, a gente vai ter
uma demora para essa progressão, essa firmeza, chegando a uma firmeza máxima bem diminuída. Então a gente sabe que aí a gente tem um problema na fase de propagação, tá? De propagação, talvez na de amplificação, tá? Mas o que a gente olha aqui, a gente consegue tirar a conclusão de que ou o problema vai estar na plaqueta ou o problema vai estar no fibrinogênio, que são as moléculas que vão ser responsáveis por essa etapa. Na terceira, a gente tem um CT mais alargado, porém a gente tem um CFT de tamanho adequado e uma firmeza máxima aí um pouquinho reduzida, mas que passa o limite de 40, né? Então a gente tem uma firmeza máxima aí relativamente ok, né? A gente sabe que tem algum problema, que ela não está exatamente onde a gente deveria e que a gente tem um CT um pouquinho mais alargado. Então a gente sabe que o problema aí deve estar nos fatores de coagulação para fazer essa iniciação desse trombo. No D, aqui a gente vai ter CT alargado, CFT alargado, a gente vai ter uma firmeza máxima reduzida, tá? Mas a gente tem uma estabilidade desse trombo, apesar dele ser um trombo mais frágil. Aqui a gente tem problemas com fator de coagulação, a gente tem problemas com fibrinogênio, com plaquetas, provavelmente, que não vão estar deixando esse coágulo manter, mas tem uma fibrinólise bem controlada. Que é diferente do último, que a gente tem tudo normal, né, no início, mas a gente vê que esse trombo não progride. Ele só não progride, como ele também regride muito rápido. Então, provavelmente aqui nosso problema é uma hiperfibrinólise. Então, a gente consegue ter essas respostas quando a gente olha para essas estruturas. Mas também tem outras perguntas que a gente pode se fazer que a gente não vai conseguir responder. Por exemplo, ali na B, como é que a gente vai saber se o problema é fibrinogênio ou se é plaqueta? É importante a gente saber isso tudo. Afinal, a gente quer uma resposta para poder fazer uma transfusão ou então fazer um tratamento que seja adequado para o paciente, sem mais e sem menos. O roteiro é interessante porque ele tem testes diferentes, né? Testes que vão usar reagentes diferentes, que vão ter funções diferentes para serem avaliadas. Então a gente pode usar o XTEM, que é um teste de via extrínseca, né? Que vai ser o padrão, que a gente bota o fator tecidual, recombinante, e a gente vai fazer esse teste e ver como é que está funcionando a via extrínseca. Ele é mais ou menos como se fosse o TTPA. O INTEM, que ele vai usar fosfolipídio para fazer a reação, então ele vai testar basicamente a via intrínseca, ele vai funcionar como um INR. A gente tem o FibTEM, que vai usar um antiplaquetário, que é a citocalasina D. A função dele é tirar a plaqueta do jogo e ver como é que o fibrinogênio está funcionando. Tá? Seria um teste semelhante ao do fibrinogênio. A gente tem o APTEM, que usa um antifibrinolítico, que é a protinina, que é é como se fosse o Transamin, né? A versão 1.0 do Transamin. E a função dele é testar a fibrinólise. Não tem nenhum teste que compara. E a gente tem o EpiTem também. Esses são os 5 mais usados, tem outros, tá? Mas tem o EpiTem que ele tem heparinase, né? A função dele é testar o efeito de heparina. Então aqui a gente tem um paciente padrão, um paciente normal, né? Foi feito um painel com XTEM, INTEM, FibTEM e APTEM. Então a gente vê que ele tem um padrão normal, que é esse padrão de taça de vinho aí, com CT normal, com CFT normal, MCF normal, o ângulo alfa normal, tá? A gente tem um INTEM que a gente vê um alargamento ali do CT, mas é esperado do teste, porque a gente está usando fosfolipídio, né? A gente está basicamente pulando a fase de iniciação. O FibTEM, que é o que tira a plaqueta da jogada, ele mostra pra gente um trombo sendo realizado só com fibrinogênio, ele é pequeno, ele é desse tamanho mesmo, tá? Vai ter um ângulo alfa aí de até 8, 9 milímetros. E o APTEM, que ele tira o fibrinogênio da jogada e testa suas plaquetas, faz um trombo também com uma cara saudável. E aí eu trouxe do lado esquerdo ainda é o normal, só para a gente comparar, para a gente ter essa ideia, e do lado o paciente com algum distúrbio, né? Então a gente tem o XTEM aqui, já com um trombo com uma firmeza máxima já reduzida,
com CT aumentado, com o MCF aumentado, alargado, tá? No INTEM, a gente vai ter mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente tira as plaquetas da jogada, a gente tem um FibTem normal, tá? E a gente tem aqui um APTEM, quando a gente tira a fibrinogênio da jogada, um resultado não tão adequado. Então a gente sabe aqui que a gente tem um problema, a princípio, de plaqueta, deficiência de plaqueta. Plaquetas não estão funcionando adequadamente. É isso que a gente consegue tirar essa informação, porque a gente sabe que o fibrinogênio está funcionando, mas ele tem algum problema de coagulação e a plaqueta se mostra pouco eficiente aqui. Outra possibilidade, a gente faz um Xtem, ainda aquele mesma carinha de trombo frágil, tá? O INTEM é a mesma coisa. Quando a gente olha o FibTem, a gente tira a plaqueta, um ângulo, um A10, desculpa, de 3 milímetros, a gente sabe que esse fibrinogênio está com problema. Então, olhando para esse aqui, eu posso dizer que a gente tem um problema de fibrinogênio, tá? E olhando para cá, eu vejo que a gente tem uma... Quando a gente tira o fibrinogênio da jogada na sua plaqueta, a gente vê que também tem problema na plaqueta. Então a gente tem problema de plaqueta e de fibrinogênio nesse paciente. Esse aqui, a gente vê aquele carinha de baiacu, né? Que é a cara do paciente que está com problema na fibrinólise. Você vê que ele começa a fazer a lise muito cedo, tá bom? E ele termina muito rápido de fazer essa lise de trombo. Então, quando a gente olha, a gente vê que é um trombo que não se sustenta muito tempo, ele vai curto, tanto no Xtem no INTEM. O FibTem dele é bem reduzido também, por causa da fibrinólise. Daí a gente vê um resultado no final com a plaqueta que parece que está funcionando. Você tira o fibrinogênio, o trombo, ele, ok, ele não está perfeito, não está muito grande, como a gente deveria esperar, mas tem que lembrar que a gente tem uma fibrinólise acontecendo que vai dificultar também essas plaquetas chegarem a um trombo adequado, né? Então a gente vai pensar sempre que olhar essas carinhas, né? Olhar a carinha de taça de vinho no Xtem é uma cara normal. Uma cara de baiacu é uma cara de fibrinólise excessiva. Uma cara de taça de champanhe tem cara de que é problema no fibrinogênio ou na plaqueta. O Rotem vai dar pra gente possibilidade de a gente testar individualmente e definir quais são, onde é que estão os pontos de problema, né? Mas só com o Xtem, por exemplo, a gente conseguiria ter uma noção, né? Beleza, a gente tem esse teste, né? Quais são as vantagens da gente utilizar ele, né? É bem rápido, apesar do teste todo demorar 90 minutos para ficar pronto, a gente tem que testar a fibrinólise até o fim. Em 10 a 20 minutos você já viu a cara de baiacu, cara de taça de vinho ou cara de champanhe. Você já consegue tomar uma conduta com base nisso, tá? Então, a princípio, a gente reduziria o consumo de hemoderivados, porque se eu sei que o paciente está com problema de fibrinogênio, eu não preciso transfundir plaqueta para ele. Se eu sei que o paciente está com problema na plaqueta, eu não preciso transfundir um plasma fresco, né? Eu posso transfundir só a plaqueta. Então, por aí vai, né? A gente consegue, teoricamente, reduzir o consumo de hemoderivados. É um método bem conveniente você testar a fibrinólise, a gente não tem nenhum outro método que vai testar isso, né? A gente consegue discriminar a origem da coagulopatia e a gente permite, né, fazer esse manejo da discrasia de maneira bem afinada. Desvantagens. Cada um daqueles testes custa R$250, mais ou menos, né? Cada um daqueles testes custa 10 vezes mais do que um coagulograma. Então, você vai fazer um Xtem, são 10 coagulogramas. Aí você bota um FibTem junto e um INTEM, aí você viu que já está com um custo bem alto. Aí você vai fazer uma vez, depois você vai intervir, depois você vai fazer de novo para testar. Então você vê que o custo começa a escalonar. E é não só isso, né? A gente precisa de uma calibração de 2 a 3 vezes por dia desses equipamentos, que já aumenta o custo. Então, se você tem esse aparelho e não vai utilizar ele em massa, às vezes fica bem caro só o custo de manutenção para ele. Outra desvantagem é que isso se trata de um exame que você tem a amostra aquecida a 37 graus. Então, se um paciente que está hipotérmico na UTI, você não vai refletir o grau de discrasia que ele tem, porque a hipotermia também vai causar discrasia, né? Então, você pode perder um pouco quando você está falando de pacientes hipotérmicos.
E o coeficiente de variância do TEG e do ROTEM são bem ruins, né? A gente tem uma variância muito grande aí, então a gente pode acabar que, se a gente repetir o mesmo exame, a gente pode ter resultados diferentes. Então, ainda é coisa que pode melhorar. Quando a gente vai para a literatura para ver como é que a gente utiliza desse instrumento, né? A gente tem algumas revisões de literatura, alguns trabalhos bem interessantes, tá? Esse trabalho aqui de 2014 avaliou 55 trabalhos, tá? 12.500 pacientes quase. Eles viram que o uso de TEG ou de ROTEM consegue identificar coagulopatias que o coagulograma não veria, mas de todos esses 55 trabalhos, apenas 3 estudos eles tinham baixo risco de viés. A maior parte deles era um estudo com alto risco de viés. Em 2015, o Hunt e colaboradores fizeram uma revisão Cochrane, tá? Que eles identificaram 3 estudos, aqueles mesmos 3 estudos, que eram dignos de serem incluídos nessa revisão sistemática e nessa meta-análise. Só que acabou que não aconteceu essa meta-análise porque tinha só 3 estudos, então virou uma revisão de literatura. Tá? Então a informação que eles conseguiram tirar a partir daí foi de que a gente não tem dados suficiente para fazer o uso de tag de ROTEM no trauma. A gente não sabe se de fato realmente tem utilidade, né? E os autores ainda vão além. Eles falam que você deve utilizar o tag ROTEM, mas em ambiente experimental. A gente não deveria ficar utilizando isso na nossa prática clínica para tomar condutas, porque a gente ainda não tem evidência suficiente para definir se vale a pena ou não esse tipo de intervenção. Em 2017, a gente teve 17 ensaios, uma revisão com 17 ensaios, com 1.500 pacientes, tá? Que avaliou e viu que tinha uma redução de uso de hemoderivados, não afetou de maneira nenhuma a indicação cirúrgica. Quem tinha que operar foi operar, quem não tinha não operou, independente do resultado do TEG do ROTEM. Mas as evidências eram todas de baixa qualidade, tá? E a maior parte eram utilizadas em cirurgia cardíaca. E por último, a gente tem um ensaio clínico randomizado, o STATA, que está sendo realizado até hoje na USP. Em 2015 teve um resultado parcial que não mostrou nenhuma alteração de mortalidade ou morbidade nesses pacientes quando a gente usa o TEG e ROTEM. Eu tentei entrar em contato com eles, mas não consegui para saber a que pé que anda, se terminaram, como é que tá, mas não consegui essa resposta. Então, o que dá para concluir é que é muito interessante, a gente tem uma plausibilidade fisiológica muito boa, tá? É um exame que a princípio parece que é muito bom, mas que talvez não vale a pena não fazer ele ou fazer um protocolo para um protocolo outro de transfusão maciça no paciente, não vai fazer diferença no fim na mortalidade desses pacientes, né? Mudança de custo também não sei, né? Porque o banco de sangue ele vai continuar guardando esses hemoderivados para outros fins e quando der meia-noite eles vão jogar fora de qualquer jeito as plaquetas ou não, que foram utilizadas ou não, elas vão vencer. Então, a gente está num ponto que é muito legal, é muito bonito, é bem bacana, parece promissor, mas as evidências reiteradamente têm mostrado que talvez não seja realmente uma solução para esse problema e que talvez não faça diferença, né? Num ponto que a gente não pode gastar 1.500, 2.000 reais por um exame que a gente pode fazer com um coagulograma e tomar a conduta de fazer um antifibrinolítico que a gente sempre faz em todo mundo, né? Talvez não faça muita diferença. Enfim,